Bom dia, meu povo. Bom dia, tudo bem? Tô chegando aqui, corrido. Vamos entrando que a gente vai começar nosso estudo. O tempo da turma entra por aqui. Vamos lá. Vou preparar meu esquema aqui, ok? Bom dia para todo mundo, bom dia. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Perfeito. Espera aí, vou colocar aqui enquanto eu pego o meu apoiozinho ali. Espera aí. Fica comigo aí. Vamos já começar. É o tempo da gente ir se preparando, esperando a turma chegar, ok? Bom dia. Quem for entrando aí, seja bem-vindo. Grande Rodrigo, bom dia, querido. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Se você já quiser ir se adiantando, a gente vai começar a falar sobre Marcos 2, ainda a partir do verso 13. Marcos 2, do 13 ao 17. Tá aqui, vou colocar aqui pra gente o comentário fixado de Marcos, capítulo 2, verso do 13 ao 17. Entrou, deixa eu fixar ele aqui. Gente, fixar, pronto. Bem, agora falta só eu arrumar aqui o meu suportezinho e vamos lá. Olha aí, agora sim. Maravilha, Messias, servo de Deus, doutor Moacir Bezerra, sejam bem-vindos. Betânia, Laudeci, Ana Paula, bem-vinda Ana Paula. Adolfo, bom dia Adolfo Campelo, bom dia Liane, Dona Iraides, Valentine, Sandra, bom dia Dona Anitta, Lani, bom dia Olívia, bom dia Cláudio, meu cunhado, tricolor de coração. Ora sofredor, ora vitorioso. Bom dia Lorena, direto de Goiânia. Dona Nájila, bom dia. Fausto Carolino, bom dia. Bom dia Harrison. Bem, todo mundo aqui, que maravilha. Celina, bom dia, bom te ver hoje cedo lá na beira-mar. Amém. Vamos lá. Quem mais? Olha aí, a Mila, personal trainer, bom dia. Vi você ontem à noite aqui no culto, Mila. Legal. Gente, maravilha, deixa eu ver, eu tô com tanta coisa aqui que eu não sei por onde começar. Vou começar pelo meu cafezinho aqui e a gente vai ler juntos então o chamado de Levi. Tem coisa boa pra gente conversar aqui hoje. Ai, delícia. Queridos, quero então ler com você, tá meio torto aqui, né? Mas ok, acho que dá pra, tá legal. Quero ler com você então o Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versos 13 ao 17. Depois a gente vai orar juntos. Vamos lá? Ah, Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, meu Pai, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua palavra aberta diante de nós. Que esse tempo de estudo aqui agora seja revelador, meu Deus. Seja também desafiador, seja inspirador, Deus, mas acima de tudo seja transformador. Essa é a nossa oração. Sejamos transformados pelo poder da Tua palavra agora, Deus. Muita gente está aqui ouvindo, outras pessoas vão ouvir depois, e eu oro para que seja o que elas estiverem fazendo agora. Algumas estão em direção ao trabalho, outras já estão trabalhando de casa, outras estão só com áudio no ouvido, acompanhando o estudo. Eu oro para que em todas essas circunstâncias o Senhor chegue e venha, meu Deus, trazendo ânimo novo, desafios novos, vida nova. Essa é a nossa oração. Juntos oramos isso em nome de Jesus e juntos dizemos amém. Amém. Muito bom. Eu acabei invertendo, né? Normalmente eu oro depois, não tem problema. Vamos ler então, Marcos capítulo 2, verso 13. Diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu,
sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu, simples assim. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores entre aspas, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muita gente que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Muito bom, muito bom. Queridos, esse Levi aqui, você sabe que se trata de um discípulo chamado Mateus, muito provavelmente o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus, um judeuzão. O capítulo 9 do Evangelho de Mateus, portanto, tem esse registro meio que autobiográfico, né? Dizendo, eu vou ler lá de Mateus agora só o comecinho. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Lucas fala a mesma coisa, só que Lucas preserva o nome Levi. O único que fala que é Mateus é o próprio Mateus, né? Talvez um primeiro nome Mateus e um sobrenome que designava a tribo da qual ele pertencia, a tribo dos levitas, a tribo de Levi. Então aqui nós estamos falando de um judeuzão. E eu quero investir esses primeiros minutos do nosso estudo bíblico hoje considerando sobre esse judeu, Mateus, de sobrenome Levi, ou Mateus da linhagem de Levi, filho de Alfeu. Você vê que Marcos teve o cuidado de colocar o nome do pai, provavelmente para deixar claro que esse sujeito aqui era de uma família, não vou dizer importante, mas uma família conhecida na comunidade. O Mateus Levi, filho do Alfeu, e diz que ele estava sentado na coletoria de impostos. E aí começa a acontecer um contraste, um conflito de poderes aí. Porque se você lembrar, eu já falei isso muitas vezes e você deve conhecer, o Império Romano dominava a Palestina no primeiro século. O Império Romano, onde quer que ele lançava as suas garras de dominação e expansão territorial, ele então submetia aquele posto a uma pesada carga tributária. As pessoas tinham que pagar impostos, né? E alguns locais, surpreendentemente, se voltavam para esta função gananciosa e de manutenção do poder opressor de cobrar impostos. Alguns locais, e aqui é o caso do Levi. A tensão aqui está entre o sujeito ser apresentado como um levita, alguém cuja linhagem era de pessoas acostumadas a estarem dedicadas exclusivamente ao serviço ao Senhor, e agora este se divide de maneira conflituosa para estar a serviço do imperador. Olha que contraste interessante. O cara era levita, ou da tribo de Levi, escolhidos para servirem ao Senhor, e agora ele está aqui, diz o texto, que ele estava sentado na coletoria, uma mesinha com alguns registros, alguns depósitos para se colocar as moedas e o que se coletava, mas a serviço não mais do Senhor, mas a serviço de um outro, a quem também chamavam erradamente de Senhor, um César romano. Então isso era um conflito. E quando o texto diz que ele estava com muitos publicanos e pecadores, e eu enfatizei que pecadores aqui está entre aspas, né? E mais lá na frente também, quando os fariseus vão questionar os discípulos de Jesus, perguntando por que ele come com publicanos e pecadores também entre aspas, é porque os publicanos eram estes que haviam se dedicado ao serviço imperial, seja na coletoria de impostos ou na supervisão de outros coletores de impostos, como era o caso do Zaqueu. Zaqueu também era um publicano desse. Então, resumindo, e é isso que eu imagino que você já saiba, ou pelo menos
Se não souber é porque talvez não lembra, porque eu mesmo já falei muitas vezes, os publicanos eram pessoas mal vistas, malquistas, eram pessoas mal faladas dentro da comunidade judaica. Por quê? Porque eles eram vistos como esses pecadores nojentos, traíras, né? Tudo bem o cara aqui e acolá quebrar uma lei, afinal de contas ninguém é perfeito, ok, vai lá, oferece um sacrifício. Era assim que a lei de Moisés dizia: peça perdão a Deus, leve ao sacerdote um par de rolinhas e ele vai fazer o sacrifício para perdão de seus pecados. É a vida. Agora, o sujeito ser um pecador porque se voltou para o inimigo, para Roma, e está a serviço deles, extorquindo e oprimindo economicamente o nosso próprio povo, os seus irmãos, os seus concidadãos, isso é um pecado mortal. Então, eu estou carregando no colorido aqui apenas para dizer e enfatizar isso: os publicanos eram muito mal vistos. E aí, surpreendentemente, verso 14, Jesus chega, vê o Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e essa expressão, sentado na coletoria, ela carrega todo este simbolismo de controvérsia, de rejeição e de maus olhares da comunidade sobre ele, tá? E sentado na coletoria estava o Mateus, quando Jesus vem e, surpreendentemente, ao invés de apontar o dedo e dizer assim: seu traíra, como é que você faz uma trairagem dessa com seu próprio povo? Surpreendentemente, Jesus olha e diz uma expressãozinha, ele diz: siga-me, mas que nessa expressão talvez esteja embutido assim: cara, não foi para isso que eu te criei. Levanta daí, rapaz, vem aqui comigo, segue-me, porque eu vou te dar um propósito novo de vida. E eu quero aplicar uma primeira mensagem ao seu coração. Talvez existam pessoas aqui que precisem ouvir isso. Seja o que for que você faça, eu não me refiro a pessoas que fazem algo condenado, como o Levi fazia, cobrando impostos para Roma. Não, mas pessoas que estão num momento de vida, sentados numa mesa de trabalho, seja ele qual for, por mais legítimo que seja, mas talvez precisem ouvir isso do Senhor agora. Rapaz, moça, será que é para isso que eu te chamei? Será que é isso que vai trazer a plenitude que eu tenho para o seu coração? Ou será que é só isso? Porque às vezes a vida se resume apenas àquilo, quando Deus tem tantas outras coisas mais, não para substituir aquilo, mas para somar em si aquilo que você já faz. Então esse chamado de Jesus a Levi, que está explícito apenas neste verbozinho, neste imperativo, siga-me, ele contém toda uma gama de possibilidades para mim e para você, onde este mesmo Jesus fala: segue-me, porque talvez tenha algo mais que eu queira que você faça associado ao que você está fazendo aí agora. Ou talvez eu tenha algo completamente diferente para você fazer do que isso que você está fazendo agora. Ou então talvez dentro deste chamado imperativo de Jesus para Levi também esteja contido uma frase de chamada de atenção, como quem diz assim: olha, eu que te coloquei aí, você não está fazendo bem feito, ou você não está fazendo com toda a sua plenitude o que eu te chamei para fazer. Então, seja o que for, seja um chamado para abandonar a mesa da coletoria, como foi para Levi, seja um chamado para acrescentar aquilo que você faz, outras coisas que Deus tem preparado, ou então seja para você fazer bem feito o que Ele te chamou para fazer e você está fazendo, mas não está dando atenção. Eu creio que assim como Jesus passou por aquela mesa da coletoria, hoje, segunda-feira de manhã, Jesus está passando aqui nesse estudo para falar para você o seguinte: olha, preste atenção no que você está fazendo, porque pode ser algo que não tem nada a ver com o que eu te chamei para fazer. Pode ser algo que é apenas parte do que eu te chamei para fazer e tenha outras coisas que você não está enxergando ainda. Ou então Jesus pode estar passando aqui dizendo: olha, fui eu que te coloquei aí, foi para isso que eu te chamei, mas você está preguiçoso, preguiçosa, acorda, faz bem feito, porque grandes e novas coisas vão acontecer se você usar o dom e as oportunidades que eu te dei para estar aí. Qual dessas três possibilidades Jesus está falando ao seu coração? Reflita nisso.
Uma outra lição que eu quero apresentar para você e deixar que Deus fale aos nossos corações a respeito dela, é sobre essa situação em que Levi se meteu. Porque eu não sei se você já se perguntou, mas assim, o camarada, se o texto aqui fala que ele era da linhagem de Levi, o texto está dizendo que ele tinha uma tradição familiar. Talvez os avós, bisavós, tataravós do Mateus foram pessoas acostumadas a lidar com o serviço no templo. Não fala-se muito a respeito deste Alfeu aqui, mas certamente a quarta geração para trás aí deste Alfeu fosse pessoas acostumadas com o serviço no segundo templo. O segundo templo foi o construído por Zorobabel depois do cativeiro babilônico. Talvez é uma família que tivesse tido uma tradição, e agora o Mateus, para a desonra desta tradição, virou a casaca, como a gente diz, está sentado numa mesa de coletoria, traindo os seus concidadãos, os seus irmãos judeus, cobrando impostos a serviço de Roma, sendo ele, Mateus, Levi. Então eu não sei se você já perguntou, como é que isso aconteceu? O que houve aqui? Que virada foi essa? Que terror foi esse que pegou um camarada com uma tradição a serviço do Senhor tão grande e colocou ele agora numa falta de propósito a serviço do império? E o que isso me mostra e me lembra e me chama a atenção acima de tudo é que nenhuma virada de casaca acontece da noite para o dia. Quando eu digo virada de casaca, você entende o que eu quero dizer, né? Talvez você tenha uma expressão mais própria. Mas o Levi mudou muito aqui. Se a gente entender pelo contexto e pela ênfase que o Evangelho dá no seu sobrenome, a gente vai concordar que foi uma tremenda guinada, para pior. Aqui foi do vinho para a água, né? Uma família com tradição de levitas tem agora um sujeito que é cobrador de impostos para Roma. Então, eu me pergunto, o que houve aqui? Será que ele um dia brigou com os pais e decidiu virar a casaca e ficar a serviço de Roma? Pouco provável. O que eu acho que acontece aqui, e tenho razões para acreditar que isso é um padrão na vida de qualquer ser humano, em qualquer época e em qualquer cultura, porque o Mateus aqui viveu há 2000 anos atrás no Oriente Médio, então é uma época diferente, uma cultura diferente. Mas é um padrão, queridos, é o padrão da mudança gradual, é o padrão do pecado sutil, me permitam outra expressão bem regional nossa aqui, é o pecado sutil que vai comendo pelas beiradas e que você às vezes não percebe e depois de um tempo, quando menos espera, olha para um lado e para o outro e está lá no fundo do buraco. Repito, para quem vem entrando aí, a pergunta é: o que é que aconteceu para que este Mateus, da linhagem de Levi, tivesse essa mudança súbita, esta virada de casaca e se tornasse agora um serviçal de Roma, do império diabólico de César? E a tese aqui é que ele, como todos nós, é um homem que está sujeito, que esteve sujeito, e nós estamos sujeitos a esta mudança gradual para pior que o pecado faz quando vem comendo pelas beiradas. Eu vou te dar um exemplo das artes e um exemplo bíblico para reforçar o que eu quero lhe dizer aqui, e talvez esta seja a mensagem de Deus para nós hoje, uma chamada de atenção. O exemplo das artes é no seriado Breaking Bad. Quem não viu, não vou indicar, é pesado, é violento, é meio para baixo, glamoriza o crime, mas é muito interessante. É longo, é antigo, ganhou todos os prêmios que as séries de televisão podem ganhar. E conta a história de um professor de química, de uma vida muito ordinária e sem graça, que se descobre com câncer de pulmão. E de repente ele conhece o mundo da produção de metanfetamina, o mundo da química,
que produz a metanfetamina, ele como químico, então vê que precisa deixar dinheiro para custear a faculdade, a vida da sua família, e então naqueles últimos meses de vida que o médico lhe diz que ele tem, ele começa a produzir metanfetamina e vender. Mas faz isso de bom coração. Por isso que eu digo que começa a glamorizar o crime. Traficante, ele vira um traficante, mas o camarada é gente boa, o sujeito é legal, é o Walter White, Mr. White. E aí a série vai avançando e você vai se engajando naquilo, no enredo, é muito bem escrito. E aí vira uma temporada para a segunda, da segunda temporada para a terceira, da terceira para a quarta, e você começa a acompanhar a mudança desse sujeito. Camarada bom, ele começa com bom coração, ele é um sujeito pacato, ele é um cara que não tem, a vida dele não tem graça, a vida dele é muito ordinária, e de repente ele começa a mudar. E aí você vê, eu não vou dar spoilers, mas apenas dizer que lá para o final da penúltima temporada, aquele sujeito está irreconhecível se comparado ao mesmo sujeito do início da temporada, e aí você começa a entender esse ponto que está sendo dito aqui. O que é que faz uma pessoa mudar para pior? Não é necessariamente da noite para o dia, mas é um processo. E é o pecado que vem comendo pelas beiradas, sutil. E aí você vê um sujeito irreconhecível à luz daquele personagem pintado e apresentado para você nos primeiros episódios da série. Vale a pena acompanhar nesse sentido, mas vou avisando, é uma série pesada, violenta e com glamorização do crime, e isso não é legal. Bem, o exemplo bíblico com o qual eu termino esta chamada de atenção e mostro de maneira muito contundente o que é que aconteceu com Mateus e o que é que acontece conosco, está lá no Salmo 1, e eu vou colocar aqui na minha tela o Salmo 1 para reler para você o que é que o salmista diz. Ele fala assim, ó: como é feliz, como são bem-aventurados aqueles que, aí ele fala 3 coisas, aqueles que não fazem 3 coisas, eles não seguem o conselho dos ímpios, eles não imitam a conduta dos pecadores e eles não se assentam na roda dos zombadores. A nossa tradução mais convencional do Brasil, do João Ferreira de Almeida, diz que bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios, que não se detêm no caminho dos pecadores e que não se assentam na roda dos escarnecedores. E aqui você percebe uma progressão, exatamente como eu estou lhe chamando a atenção aqui. Se você reparar, esses 3 verbos que o bem-aventurado não faz, é uma progressão. Veja só, ele diz que bem-aventurado é aquele que, em primeiro lugar, ele não pega o caminho dos ímpios, o caminho do conselho dos ímpios, ele não segue esses conselhos. Então, assim, ele não anda por veredas que vão apresentá-lo a estilos de vida que não agregam e não edificam. Ele não tem uma caminhada despropositada. Aí ele diz em segundo lugar, ele também é bem-aventurado porque ele não se detém na conduta dos pecadores. E veja, ele começou, vamos olhar aqui o inverso, talvez seja mais fácil a gente entender. Se bem-aventurado é aquele que não faz essas 3 coisas, então a título de compreensão, o infeliz, o que se deixa comer pela beirada e muda para pior, é aquele que faz essas 3 coisas, ok? Primeiro, ele começa com uma caminhada sem propósitos, uma caminhada seguindo o conselho de pessoas que o texto diz aqui são ímpios. Aí depois que ele está só caminhando sem propósito, diz aqui que ele para, ele se detém. A NVI diz, ele imita a conduta, mas eu gosto mais da tradução tradicional que fala, ele se detém no caminho dos pecadores. Então ele estava caminhando aqui, uma caminhada meio sem propósito, aí progrediu nessa caminhada, aí algo chamou atenção, ele se deteve, parou, começou a atentar com mais precisão e interesse.
Aí, ó, progride mais um pouco e diz que ele agora se senta na roda dos escarnecedores. Então, vamos lá, progredindo. Ele começa caminhando num viés sem propósito, conselho dos ímpios. Aí algo chama atenção, ele para, começa a despertar interesse. E depois que despertou interesse, Satanás já fisgou o coração dele e ele faz o que agora? Se assenta na roda dos ímpios. E assentar-se na cultura desse povo que está lendo o Salmo 1 não é apenas sentar para descansar, sentar para tomar uma, para se alimentar. É sentar para desfrutar de valores com aqueles que me fazem companhia. Sentar é constituir comunhão e aliança com aqueles que desfrutam da mesma mesa. Então, queridos, o exemplo de Mateus não foi da noite para o dia que ele virou a casaca e se entregou às garras gananciosas do Império Romano e passou a ser um cobrador de imposto. Não, certamente foi num processo. Aí a gente poderia especular como ele se decepcionou com a religião, ele brigou com os pais, ele resolveu escandalizar a família de levitas. Aí vai ficar só no campo da especulação. Da mesma forma que eu não acho que devo ficar especulando sobre a sua vida, porque a vida é sua, a história é sua, mas você tem a obrigação moral de atentar para a sua própria história, para a sua vida e para ver isso. Até que ponto eu já não posso estar dentro deste ambiente onde tem algo me comendo pelas beiradas, valores que eu não deveria estar imprimindo na minha vida, caminhadas sem propósitos, num caminho que eu sei que não é legal, e às vezes ouvindo conselhos e se detendo e prendendo o interesse em coisas que você sabe que não acrescentam, porque mais lá na frente o texto bíblico é cirúrgico. A tendência é a gente parar, dar ouvidos, se interessar e aí tomar assento. Foi o que aconteceu com o Mr. White, lá do Breaking Bad. E eu acredito, com muita força, que foi o que aconteceu com Levi, um homem de tradição familiar de levitas, portanto, a serviço do Senhor, que ao longo de um processo de desconstrução da sua identidade e de seus propósitos, se encontra aqui agora sentado à mesa de uma coletoria de impostos a serviço de Roma. Então fica essa palavra para nós começarmos a semana hoje. Atenção. Atenção para o local e o momento em que a gente se encontra e até que ponto o inimigo já pode estar comendo pelas beiradas, o pecado já está comendo pelas beiradas, e toma cuidado, sai disso, se arrepende, volta para o Senhor, porque este Senhor, para quem nós somos chamados a voltar, é esse que passou no caminho de Mateus, e ao invés do que alguns acreditam, que ele deveria ter apontado o dedo e ter verbalizado toda a sua revolta por um descendente da tribo de Levi, estar ali a serviço do Império Romano. Não, Jesus não aponta o dedo nesta acusação. Para surpresa e espanto de todos, Jesus simplesmente oferece uma vida nova, cheia de propósitos e diz: siga-me. Para Mateus só precisou dizer siga-me. Agora lembre-se que para Pedro, que estava ali pescando, seguindo o ofício de seus pais, Jesus diz: siga-me e eu vou dar um propósito novo à tua profissão. Ao invés de pescar peixes, tu serás pescador de homens. E eu creio que esta mesma oferta está embutida aqui nesta expressão de Jesus para Mateus: siga-me. Contém todo este significado de um Jesus que diz para mim e para você: segue-me. Segue-me porque eu vou ressignificar a sua vida, o seu trabalho, os seus afazeres. Segue-me porque você ficou tempo demais e o pecado comeu pelas beiradas e te enfiou nesse buraco.
te colocou nessa mesa de coletoria, ou seja, neste lugar onde eu não te quero e nunca desejei que lá você estivesse. E aí este Jesus passa sem acusação e cheio de graça e diz: segue-me porque eu tenho uma vida nova para você. Queridos, é isso que me anima, é isso que me dá esperança todos os dias, porque eu também estou sujeito a esses momentos em que de maneira sutil o pecado vem comendo pelas beiradas e quando eu menos percebo eu estou numa situação em que eu não queria estar, nas pequenas e nas grandes coisas. E é nessa hora que eu me lembro quão bom é seguir a este Jesus que um dia olhou para mim e disse: eu tenho um propósito novo de vida para você. Aleluia! Marcos capítulo 2, versos do 13 ao 17. A gente só ficou no 13 e no 14. Poderíamos falar muito ainda sobre este jantar na casa de Levi, como Jesus disse que veio para curar os doentes e não os que estão sãos, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Hoje, o que Deus colocou nos nossos corações para a gente digerir e considerar foi isso. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu queria orar novamente. Queria pedir a Deus sabedoria e coragem para colocar em prática tudo isso que nós ouvimos. Vamos lá? Santo e querido Deus, obrigado por essa palavra de hoje, obrigado por esse desafio, obrigado por esse abrir de olhos e despertar de atenção. O Senhor nos desperta agora para estarmos muito atentos àquilo que de maneira sutil vem para nos afastar dos teus caminhos e dos teus propósitos. Eu peço que o Senhor nos dê discernimento, Deus, olhos bem abertos, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, naquilo que a gente estabelece como prioritário. Espírito Santo de Deus vem sobre nós e traz cura para as nossas emoções feridas, que muitas vezes nos enganam, nos dão uma rasteira e nos fazem cair de cabeça no pecado. Deus vem nos trazer cura para isso, vem nos trazer vida nova, plena e saudável. Vem, Senhor, sobre nós e abre os nossos ouvidos do coração para ouvir a Tua voz, quando o Senhor nos chama e diz: siga-me. Que assim seja, Deus, e que tenhamos uma segunda-feira de paz, de coragem, de esperança, no nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Bom demais, gente. Passei uns minutinhos aí, mas também entrei uns minutinhos na correria, né? Quem viu no início, viu que eu cheguei em cima da hora aqui. Cafezinho, com licença, deixa eu ver aqui quem entrou para eu dar mais bom dia aqui pro povo. A Denise, Deus te abençoe, querida. Presente é o Senhor nas nossas vidas, não é verdade? Mariela, Gurgel, Gláucia Gurgel, maravilha. Doutor Reno, Deus abençoe você também. Doutor Arthur, Mércia, Deus abençoe. Claudiana, artista Claudiana, quem mais? A Cláudia, acho que é Tamires Holanda, isso? Gente nova, que legal. Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui toda segunda-feira às 8h30, né? Sempre a gente está em ponto. Se eu não estiver pronto ainda, eu saio correndo, mas ligo às 8h30. Hoje eu acho que foi 8h31. E aí vocês viram o meu aperreio aqui para montar as coisas, mas deu certo. Que legal, estou vendo vocês aí e feliz em estar vendo os nossos acessos aqui aumentando. E um lembrete para quem... A imagem tá ruim, viu, gente? Que a minha tela tá quebrada e tá estilhaçado ali em cima da câmera. Então, ó, eu passo aqui, vem um reflexo ali, mas dá pra gente se ver e se ouvir. Joia, deixa eu lembrar para quem tá chegando agora nesse ambiente aqui. Esse vídeo vai para o YouTube da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, IP Nova Jerusalém. Daqui a 5, 6 minutinhos esse vídeo já tá lá. Tem toda a série de estudos bíblicos que a gente vem fazendo desde o início da pandemia. Nós já estudamos livros inteiros e longos da Bíblia e começamos há umas 3, 4 semanas, se eu não me engano, a estudar o Evangelho de Marcos. Então, se você quer ver os passados, vai lá. Eu soube e fiquei muito feliz de uma irmã
que está juntando um grupo de amigas para assistir esses episódios da série de Marcos e fazer estudos com outras amigas virtualmente. E ela me relatou como as amigas têm gostado e crescido na fé. Fiquei muito feliz em saber disso e fica um encorajamento. Quem sabe para um estudo de grupo, para um estudo de mulheres ou para um estudo de homens no seu local de trabalho. Tá aí, a única coisa é que vão ter que me aguentar nessa introdução e nesse fechamento, né? Você pode desligar a hora que você quiser, não tem problema. Gente, um beijo, Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem, se assim nos permitir o Senhor, com a continuação do Evangelho de Marcos. Tchau, tchau, um abraço e até lá.